Amados, abram suas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 2. Eu quero concluir esse tempo que me foi confiado com uma palavra de encorajamento a todos vocês. Espero que todos vocês possam receber esta palavra como encorajamento, como fortalecimento, para que vocês venham corresponder ao compromisso sério de pregar este evangelho genuíno, de buscar viver este evangelho genuíno, viver a vida cristã, não de maneira teórica, mas com realidade espiritual. Vamos tomar estes textos e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos guie na sua palavra. Apocalipse capítulo 2, apenas os 5 primeiros versículos. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: aquele que tem as 7 estrelas em sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz isto: eu conheço as tuas obras, teu árduo trabalho e paciência, que não pode suportar os maus, e provaste os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Sofrestes, tiveste paciência, trabalhaste arduamente por amor ao meu nome, e não esmoreceste. Mas, aqui nós temos uma conjunção adversativa que estabelece um contraste. Mas, tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois, se não, venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro de seu lugar. Amados irmãos e irmãs, vamos atentar para os detalhes desta preciosa carta. Existem alguns detalhes estruturais que eu creio que não dá tempo de fazer toda essa abordagem, até porque o meu encargo não é tratar de maneira expositiva acerca dessa carta, com todas as esferas da revelação, da aplicação, da interpretação que nós podemos ter aqui. Meu encargo é tomar esta carta como um pano de fundo, para que a gente possa ver a nossa própria realidade hoje. Mas não posso ignorar alguns pontos essenciais aqui, que são como a chave que vai abrir os princípios espirituais os quais o Senhor deseja que nós venhamos considerar juntos. Todos nós sabemos que estas cartas, elas descrevem uma história que de fato existiu, essas igrejas existiram de fato. Sabemos também que esta carta descreve um estado espiritual que essas igrejas viveram, especialmente essa igreja de Éfeso, ela viveu esta triste realidade espiritual. Outro detalhe que nós temos que também considerar é que, embora essa carta retrate uma crise dentro da história dessa igreja, o objetivo do Espírito Santo não é nos contar a história, até porque este livro de Apocalipse, ele é um livro de profecia. O que significa é que aqui está uma mensagem profética para a igreja. Se você estudar a história da igreja, você vai ficar surpreso em descobrir que ela está dividida em 7 períodos. Podemos afirmar com segurança que o Senhor, de maneira profética, ele divide a história da igreja nesses 7 estágios aqui. Não quero entrar muito também na estrutura de todas estas cartas, porque senão a gente vai para um foco que não é o objetivo do Senhor hoje, nesta manhã. Apenas isso para que vocês saibam. Agora, observe, irmãos, alguns detalhes aqui. O Senhor diz assim: escreve ao anjo. A palavra anjo aqui, você tem que buscar o sentido dela no original, é mensageiro. Como a Bíblia diz que João Batista era o mensageiro, então é mensageiro. Da igreja em Éfeso. O nome Éfeso significa desejável, porque aqui expressa o sentimento do Senhor pela sua igreja. Ele deseja a sua igreja. Ele está reivindicando a sua igreja. Aquele que tem as 7 estrelas.
em sua destra, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós sabemos muito bem que esses 7 candeeiros, se observarmos aqui, o versículo 20 diz que o mistério das 7 estrelas, que viste em minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os mensageiros, os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que vistes são as 7 igrejas. Então aqui nós temos uma figura da igreja. Agora observe que o Senhor diz assim: conheço as tuas obras, teu árduo trabalho, paciência, que não pode suportar os maus, e provastes aos que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, sofrestes, tiveste paciência, trabalhaste arduamente por amor ao meu nome, e não esmorecestes. Então, se você olha os versículos 2 e 3, se nós não temos, irmãos, o que de fato está diante de nós aqui na sequência, nós podemos imaginar que esta é uma igreja modelo. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, baseado nesses 2 versículos, será, irmãos, que nós temos condições de nos colocar neste padrão desta igreja? Olha que igreja é esta. O Senhor diz que Ele conhece as obras dessa igreja, o seu árduo trabalho. Veja que eles não toleravam aqueles falsos apóstolos, os declarava mentirosos. Era uma igreja perseverante no sofrimento, uma igreja que trabalhava arduamente por causa do nome do Senhor. Sabemos muito bem pelo livro de Atos, a partir do capítulo 18, que não houve nenhuma igreja onde Paulo se dedicasse tanto como a igreja de Éfeso. Ele chega a dizer para esses irmãos, e se você fizer uma leitura do versículo 17 do capítulo 20, quando ele estava em Mileto e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Aí nos versículos seguintes, ele vai fazer uma exposição para eles. Ele chega a dizer para eles que ele havia compartilhado entre eles todos os desígnios de Deus. Então, queridos, amados irmãos e irmãs, ainda soma-se a isto a carta que Paulo escreveu a esta igreja. Eu creio que do ponto de vista da doutrina e da prática cristã, nós não temos nada que se compare com esta carta. As questões práticas da vida cristã, nesta carta, tem uma tônica superlativa, exagerada, no bom português. A posição daquilo que é a igreja, nosso chamamento divino, nossa vocação celestial, a nossa salvação, Paulo vai colocar de uma maneira exagerada. Para você entender, é como se ele estivesse escrevido essa carta coberto de um profundo espanto e assombro de ver a glória da graça de Deus. Imagine que depósito esta igreja tinha. Imagine o que esses irmãos receberam da parte do Senhor. Agora o Senhor está dizendo para eles tudo isto. Irmãos, quando eu leio esses versículos 2 e 3, meu sentimento é de pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Você sabe que misericórdia, Deus não dá a nós aquilo que nós merecemos. A palavra misericórdia vem do latim misereu cardio, é colocar sobre o coração as misérias do outro. Então, é bom você ter isso em mente. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque essa era uma igreja, irmãos, que de maneira superficial, podemos dizer, ela tinha uma boa aparência de obras. Só que a igreja de Éfeso tinha mais obras do que amor. E as obras de Éfeso não estavam fundamentadas no amor, no relacionamento com Deus. Aí, observe, versículo 4, mas tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro. A palavra primeiro aqui, na tradução, é o melhor. Quando o pai do filho pródigo diz assim, tomai a melhor roupa, essa palavra, melhor, o teu melhor amor. O amor deles era um amor puramente emocional, ou estritamente emocional. Não era um amor profundamente relacional. É um amor que vivia numa esfera almática. Era um amor de meras sensações.
Observe tudo, irmãos, com cuidado. O Senhor diz ainda, lembra, pois, de onde caíste. Agora, aqui nós temos uma frase interessante, caístes. Lembra, pois, de onde caístes. Essa igreja estava caída, mas tinha boas obras. Essa igreja estava caída, mas ela trabalhava arduamente pelo nome do Senhor. Essa igreja, embora caída, ela não suportava os falsos apóstolos. Ela resistia aos falsos apóstolos, mas estava caída. E aonde ela caiu? Ela caiu no relacionamento com o Senhor. Mas como nós podemos ver de maneira prática a queda desta igreja? Aí o Senhor vai dizer para ela, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha essa frase, pratica as primeiras obras. Irmãos, onde nós podemos encontrar as primeiras obras no Novo Testamento? Onde nós podemos tocar isto? E ver com nossos próprios olhos e ser ajudados nesta manhã. Eu acredito que o único lugar onde nós podemos encontrar estas primeiras obras está no livro de Atos, porque ali veremos a igreja no seu estágio inicial, ali nós veremos as primeiras obras. Sabemos que aquela igreja era uma igreja triunfante, sabemos que aqueles primeiros irmãos, eles viveram algo na terra, que até hoje nós temos lutado para viver. Eu acredito que nós temos que ter consciência de todas essas verdades, porque eu não posso aceitar, e creio que você também não, mesmo aproximando da vinda do nosso Senhor, mesmo estando tão perto da volta do nosso Senhor, faltam menos de 20 profecias para se cumprir, mesmo sabendo de tudo isso, irmãos, eu acredito que todos nós aqui não desejamos que a igreja vá se apagando, e quando tiver só um fiapo de luz, o Senhor vem buscar ela na terra. Não. Não mesmo, irmãos. Porque essa igreja que está aqui, ela está sendo preparada para que ela se torne um instrumento de Deus para preparar o caminho para a volta do seu Filho. Esta igreja que está aqui, ela precisa se dar conta da grandeza do seu chamamento. E eu tenho por certo que o Senhor, antes da volta do seu Filho, Ele fará algo extraordinário no meio do seu povo. Ele vai reivindicar essa igreja para Ele. Não uma igreja institucional, não uma igreja onde as obras tomem o lugar do amor, mas uma igreja onde as obras é fundamentada no amor, no relacionamento com o Senhor. Eu tenho convicção disto, porque a pessoa que Ele enviou para fazer esta obra não falhará. Como Eliezer buscou Rebeca, entregou para Isaac, o Espírito Santo está aqui, ele não falhará. Vamos observar detalhes aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão venho imediatamente a ti, tirarei teu candeeiro do seu lugar. Agora, se você observar, qual é o lugar do candeeiro? Nós podemos ver tanto aqui como também lá no livro de Êxodo. Mas irmãos e irmãs, vamos tentar nos deter aqui, porque senão nós não vamos ter tempo suficiente para concluir essa palavra. Aqui você vai ver que o candeeiro ele estava em torno do Senhor. O Senhor era aquele que passeava entre os candeeiros. Os candeeiros estavam focando Ele. Os candeeiros estavam em torno dele. A centralidade desses candeeiros é o Senhor. E perder, ser removido do candeeiro, tem muitas implicações por debaixo dessa frase. Aqui nós podemos dizer que perder o candeeiro é perder essa centralidade de Cristo. É Cristo deixar de ser o centro. Compreende isso? É Cristo deixar de ser o nosso foco, porque os candeeiros estavam focando nele. Tirar o candeeiro é perder essa essência, é perder esse foco. Aí é onde entra entretenimentos, profissionalismo, secularismo dentro do corpo de Cristo. A igreja deixa de ser um organismo vivo para se tornar uma organização. Isso a gente sabe muito bem que foi gradativo. Primeiro nós vemos a igreja em Jerusalém, o corpo de Cristo. Aí depois ela migrou-se para Roma, não demorou muito, se tornou instituição. Foi para a Grécia, se tornou filosofia. Foi para a Europa, se tornou uma cultura. Foi para a América, se tornou um negócio. E a igreja no Brasil é um resultado de quase tudo isso. Eu creio que nós não estamos felizes com isso, irmãos. Nós não podemos admitir que o candeeiro seja tirado.
Nós temos que dizer: Senhor, retorna o candeeiro no Brasil para o seu devido lugar. Senhor, Tu és o nosso foco, mas não é de palavras, irmãos. Isso tem que ser realidade, tem que ter realidade. Vamos examinar esse texto, esse versículo 5 com mais cuidado. Essa igreja estava caída. Ela estava caída, e a prova da sua queda é que ela não amava o Senhor com um verdadeiro amor. Ela tentava amar o Senhor com obras. Irmãos, o Senhor não precisa de nós, embora Ele conte conosco. Mas Ele pode fazer tudo sem nós, mas Ele resolveu fazer juntamente conosco. Isso não é privilégio apenas, isto é uma grande responsabilidade. Porque Ele decidiu contar comigo e com você. Então, queridos, vamos para o livro de Atos. Vamos buscar aqui no livro de Atos a síntese disto. O que pode lançar luz neste versículo 5? Especialmente aonde a igreja caiu. E o que são essas primeiras obras? Vamos tomar uma síntese de tudo isso. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos 4 pilares, podemos chamar os 4 pilares da vida prática da igreja. A igreja primitiva era descrita por estes 4 pilares. Se você caminhar por dentro do livro de Atos, você vai ver esses 4 pilares aqui. Esta doutrina dos apóstolos, esta comunhão, esse partir do pão e as orações. Veja como eram as orações no livro de Atos. Se você observar, as orações desta igreja tinham uma realidade profunda, de um relacionamento com Deus. Eles oravam, anjos eram enviados para livrar os apóstolos da prisão. Os apóstolos oravam, as pessoas eram curadas. Aquela era uma igreja que tinha expressão e realidade espiritual. Irmãos, nós não podemos nos contentar em ver o golfo que nos separa da realidade daquela igreja. Podemos estar separados historicamente, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que veio habitá-los, também nos habita. Nosso problema é um problema de consciência. Nosso problema é um problema de fé. Nosso problema é um problema de comodismo, porque nós estamos aceitando ser uma religião inconsciente, em troca de viver e pagar o preço para viver uma igreja com realidade espiritual, com uma expressão viva. Compreende, irmãos? Eu espero que vocês não estejam olhando para mim e me rejeitando, achando que eu estou sendo duro demais, porque eu não quero, irmãos. Eu só quero compartilhar o encargo que está no meu coração. Quero que vocês recebam essas palavras com muito amor. Então, queridos, você olha as orações desta igreja, toda espiritualidade, profundidade e vida que havia entre aqueles irmãos, quando eles oravam. Estude o livro de Atos, estude todas as orações do livro de Atos. Junte um grupo, vá aos pés do Senhor e diga para o Senhor: Senhor, nós queremos isto aqui. Eu estou fazendo uma exposição de trás para frente, mas espiritualmente isso não pode ser mudado. Essa ordem que está aqui, a doutrina dos apóstolos, comunhão, a partir do pão e as orações, segue uma ordem divina. Embora eu estou fazendo a exposição de trás para frente propositadamente. Então, irmãos, estude, vão junto aos pés do Senhor. Vejam todas as orações em Atos. Peça ao Espírito Santo para te levar a essa escola de oração, onde esses irmãos aprenderam a relacionar com Deus por causa do seu propósito, por causa da sua vontade, não por causa dos seus desejos. Veja que oração hoje se tornou um meio de conquista. Nós colocamos Deus do outro lado do balcão, fazemos dele como se fosse um gerente de loja para satisfazer os nossos desejos religiosos. Quando você estudar sobre a oração na Bíblia, você vai descobrir que a primeira oração na Bíblia não foi feita pelo homem, foi feita por Deus. Adão, aonde estás? Não foi o homem procurando Deus, foi Deus procurando o homem. E você então vai descobrir que tem um princípio aqui. Oração não é só o nosso falar com Deus. Oração é o falar de Deus em nós. Oração não é Deus nos ouvir. Oração também é nós ouvirmos Deus. Porque a oração não é um monólogo, é um relacionamento entre duas pessoas. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mas não somente as orações
Também o partir do pão. Imagine como era o partir do pão na igreja primitiva. Aquelas reuniões de todos os domingos, onde eles estavam em torno da mesa do Senhor, lembrando da morte do Senhor, da obra do Senhor, da pessoa do Senhor, das glórias desta pessoa, das glórias da sua obra. Especialmente aqueles que viveram isso, que puderam contemplar seus sofrimentos, suas dores. Imagine tudo isto. Queridos irmãos, aquela reunião da mesa do Senhor era a reunião. Todas as demais reuniões derivavam desta comunhão, desta realidade, desta vida, de poder tocar o Senhor através do pão e do vinho. Saber que eles eram participantes de maneira orgânica, em um só corpo. Era uma reunião triunfante. Eu penso que era uma reunião cheia de glória. E hoje nós vemos em muitos lugares um desprezo a esta reunião. Quando a fazemos de maneira tão mecânica, tão teórica, tão religiosa. Deixamos de tocar as belezas do nosso Senhor. Agora você vai ver a outra palavra, comunhão. É curioso, irmãos, porque a palavra aqui é koinonia, mas ela só vai ocorrer aqui, somente aqui, neste texto, no livro de Atos. Às vezes eu penso que o Espírito Santo, ele não apenas inspirou esses homens para escrever esses livros, mas esses livros são como que um quadro pintado, uma obra de arte. Quando você busca a palavra comunhão no livro de Atos, koinonia, você vai ficar frustrado, porque você só vai encontrar esta palavra aqui. Não existe outra palavra. Ou não existe outra ocorrência desta palavra. Então o que vamos fazer? O Espírito Santo buscou uma palavra mais forte ainda, porque comunhão mostra o aspecto objetivo. Ele buscou uma palavra chamada homotimadon. Ela ocorre 12 vezes na Bíblia, 11 vezes só em Atos e uma vez em Romanos capítulo 15. Quando você lê, por favor, só alguns pequenos exemplos desta palavra. Aqui no versículo 14 do capítulo 1. Atos 1,14. Todos esses perseveravam unânimes. Homotimadon. Esta é a palavra aqui. Nós temos uma frase, mas no original temos uma palavra. Capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. É uma frase. Mas no original só temos uma palavra. Ainda o versículo 46 deste mesmo capítulo. E perseverando unânimes. Capítulo 4, versículo 24. E eles, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Estão vendo, irmãos? Somente até aqui já é suficiente. Estão vendo como que o Espírito Santo vai falar desta comunhão em Atos? Ele busca uma palavra. Quando você estuda a etimologia, a raiz dessa palavra, todo o seu conteúdo, você vai ver que essa palavra era usada para descrever uma grande orquestra musical. São muitos instrumentos, mas produzindo um único som harmonioso. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando, que a comunhão é isto. Há diversidades entre nós, há certas particularidades entre nós, algumas diferenças entre nós, mas quando nós estamos juntos, nós conseguimos produzir um único som, um único só barulho, um único só movimento. Isto é comunhão. Entende, irmãos? Que palavra tremenda é essa que o Espírito Santo colocou aqui? Você vai encontrar essa palavra 11 vezes no livro de Atos, em nenhum outro lugar mais, porque o Espírito Santo quer nos mostrar que a comunhão é prática. A comunhão é prática. A comunhão não é uma teoria. A comunhão é realidade. A comunhão, ela tem como único objetivo expressar a triunidade divina, ou a realidade da vida da triunidade em nosso viver, como igreja. Isto é corporativo, isto é orgânico. Agora vamos ao que nos interessa, especialmente dentro do contexto da palavra desta semana. A doutrina dos apóstolos. Irmãos, o que era esta doutrina?
Será que ali no início da história da igreja os apóstolos reuniram, fizeram um compêndio de doutrinas, de princípios, para que os irmãos pudessem guardar, praticar? Será que essa doutrina dos apóstolos era algum livro que nós desconhecemos? Há um texto que vai lançar luz sobre essa frase. Olha aí o capítulo 5, versículo 42. Neste texto você vai ver a clareza daquilo que é a doutrina dos apóstolos. Eles não cessavam de pregar e de ensinar o quê? Que Jesus era o Cristo. Então, qual era o ensino deles? Qual era a doutrina deles? Era Jesus, o Cristo. Aqui você tem uma luz muito clara. Agora você vê que havia uma palavra viva. Essa palavra viva era a doutrina deles. Não era um livrinho à parte, não. Não eram algumas práticas instituídas pelos apóstolos. Não, irmãos. Era uma pessoa viva. Essa pessoa era real na vida deles. Agora você vê a sequência. Nós temos que ter primeiro esta palavra viva. Porque se nós não temos a realidade desta palavra viva dentro de nós, seja individualmente, seja coletivamente, como que nós vamos ter esta comunhão? Cada um vai falar o que acha, o que pensa. Aí as ideias vão fluir. Cada um acha que tem que ser desse jeito. Irmãos, é isso que nos divide. É porque nós perdemos a essência da vida da palavra e ficamos com a teoria dela. Nós precisamos retornar à prática da palavra de Deus. E retornar à prática da palavra de Deus requer relacionamento com o Senhor. Não é relacionamento com instituição, com organização. É um relacionamento com a pessoa mesma, com essa pessoa bendita. Crer que esta pessoa bendita dentro de mim não é somente a vida da minha vida, mas é a palavra viva que forma o meu caráter, que me dá sabedoria espiritual, para que eu tenha revelação, ou desta revelação eu tenha sabedoria espiritual, para ser tanto um testemunho vivo da palavra, como também ter a expressão da palavra. Porque se nós não temos, irmãos, a nossa comunhão é baseada em quê? Em preferências? Alguns preferem essa doutrina, outros já são mais simpatizantes desta outra. E aí é baseado nisso que nós temos comunhão? É naquilo que eu gosto, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso? É assim que nós vamos buscar ter comunhão? Mas se nós temos uma palavra viva, essa palavra é o governo de Deus nos nossos corações, na nossa mente, no nosso andar, no nosso caminhar. Era isso que eles tinham. E essa palavra, ela era crescente, ela era ascensional. E essa é uma riqueza que você não pode perder de vista. A palavra do Senhor, ela não opera em nós de maneira estática. Ela vem a nós, mas ela tem uma obra ascensional. Vou tomar um exemplo aqui em Atos. Por favor, vamos ler alguns textos para que vejamos isso com muito cuidado. Se você observar o versículo 7 do capítulo 6, versículo 7, aqui de Atos dos Apóstolos. É tão curioso, irmãos, você estudar o termo logos e o termo rema. Você sabe que rema fala da palavra no sentido mais experimental, vivificante. É o sentido mais subjetivo. Logos é o sentido mais objetivo. O termo logos em Atos ocorre 64 vezes. Rema ocorre somente 14 vezes. Versículo 7 do capítulo 6 diz: crescia o logos. Aqui é logos. O logos do Senhor. Então você vê, crescia o logos e se multiplicava o número dos discípulos. A grande tragédia que nós temos visto no nosso tempo contrário, cresce muito o número dos membros, e nós não vemos que esse crescimento é produto da palavra, mas de estratégias, de marketing religiosas. Irmãos, o Senhor está nos chamando de volta à sua palavra. O Senhor está nos chamando de volta para ver onde foi que a igreja de Éfeso caiu.
Talvez isso explique o nosso estado hoje. Como nós temos procurado conviver com o evangelho que está completamente fora da mente, do propósito de Deus. Nós temos que rever as bases aonde nós estamos, ver se esses 4 fundamentos, eles são de fato a realidade da vida espiritual que nós temos vivido. Porque isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Muito sério. Esse desprezo à palavra do Senhor nos nossos dias tem sido algo assustador. Observe, irmãos, crescia-se o número dos discípulos. Mas por que crescia? Porque a palavra estava fazendo o seu papel. A palavra estava operando o seu papel. A palavra do Senhor, ela crescia. Parece que nós vivemos num tempo onde a palavra do Senhor tem sido algo muito raro, difícil de encontrar. Temos vivido mais uma vida cristã virtual. Aí nós vamos na internet, nós sabemos onde tem os sites, onde estão vídeos. Graças a Deus, esses sites são preciosos, são boas ferramentas que o Senhor tem dado. O duro é quando nossa vida cristã se restringe só a isto, porque dentro do nosso contexto, dentro da nossa cidade, nós não temos encontrado esta palavra. Graças ao Senhor por esses irmãos que têm tido essa disposição de realizar esta obra para ajudar tantas pessoas. Mas não deveria ser assim, irmãos. Deveria ser o contrário. Deveria a palavra ter um crescimento visível em nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges. As pessoas deveriam olhar na nossa casa e ver a realidade da palavra. Vamos para um outro texto. Aqui você vê, crescia a palavra. Capítulo 12. Versículo 24. Capítulo 12, versículo 24. Mas a palavra do Senhor crescia, isso aqui é um assunto passado. Agora nós temos um fato novo, se multiplicava. Porque temos discípulos que são frutos desta palavra. E entre esses discípulos, e por esses discípulos, e através desses discípulos, ela foi se multiplicando. Porque cada um se tornou uma expressão desta palavra. Agora a palavra não apenas crescia, esse já era o seu papel confirmado, isso já era um fato. Na igreja primitiva, o crescimento da palavra era um fato. Agora havia um elemento novo, ela passou a ser multiplicada. Ela passou a ser expandida. Ali agora não havia somente 12 homens, mas haviam discípulos que eram frutos do trabalho dessa palavra, da obra dessa palavra. Eles foram gerados por esta palavra. Agora a palavra começou a crescer, a se multiplicar neles e por meio deles. Vamos para o último versículo que quero ler nessa sequência. Capítulo 19. Versículo 20. Assim crescia, agora temos mais um elemento novo que devemos adicionar. Ela crescia, se multiplicava, e o que mais? Fortalecia poderosamente, o termo palavra que é sempre logos. Fortalecia poderosamente a palavra do Senhor. Então ela não somente crescia, ela se multiplicava. Agora não apenas se multiplicava, ela prevalecia poderosamente. Oh, irmãos, será que nós não temos um motivo sério hoje para orarmos ao Senhor? Pedir ao Senhor, restaure o lugar da tua palavra. Se este é um dos fundamentos que tem se perdido no meio do teu povo. Porque isso não pode ser um privilégio, irmãos. O privilégio, nós sabemos que alguns homens foram dados como dons de Deus quanto ao ministério da palavra. Isso é um fato. Isso está em Efésios 4:11. Mas será que esses homens dons, eles foram dados para fazer todo o trabalho na igreja, da edificação, do crescimento? Não. Paulo diz assim no versículo 12 de Efésios 4, tendo em vista, aqui fala de propósito. Qual é o propósito dos 5 ministérios? Equipar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Quem que vai operar tudo isso, irmãos? Olha o texto aí, o versículo 12, versículo 13 do capítulo 4 de Efésios. Quem? Os mestres, os apóstolos e profetas? Evangelistas e pastores? Não, os santos. Esses ministérios são dados para equipar, e os santos equipados é que vão edificar o corpo de Cristo, é que vão operar o serviço do ministério, e através deles, Deus trará edificação, Deus trará a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí a igreja vai funcionar. Então nós temos que orar. Nós não podemos ouvir isto de maneira passiva. Nós temos que reagir àquilo que o Senhor está nos falando nesses dias. Então, queridos, esses 3 textos são muito importantes. Porque de um certo lado, por um lado, eles vão nos perscrutar. Vão nos perscrutar. E aqui nós somos tomados pela luz do Senhor no nosso coração. Essa luz vai investigando e mostrando toda a nossa condição e realidade, onde temos falhado em relação à palavra. Agora você vê porque o que o Senhor diz para esta igreja de Éfeso: caístes. Aqui você vê que ela caiu justamente aqui, ela deixou as primeiras obras. Uma igreja que tinha um depósito tão grande, irmãos. Uma igreja que recebeu tanto do Senhor, mas agora estava desprezando. Isso me faz lembrar, irmãos, de um episódio que aconteceu na 36ª estação da peregrinação do povo de Israel no deserto, a estação do Monte Or. Foi aqui nesse monte, nessa região, que Arão morreu. Aconteceram muitas coisas aqui. Imagine, a 36ª estação. O povo estava cansado, o povo estava fadigado. Imagine, irmãos, eles estavam no deserto, num calor intenso, mas havia uma nuvem que os guardava. Eles não tinham uma panela para fazer um caldo, mas Deus derramava o maná para alimentá-los. Imagine, caminhando por aquelas terras de serpente. O salmista diz, se não me falha a memória, Salmo 105, versículo 37, vocês podem me corrigir depois, que entre eles, inclusive a sandália nos pés das crianças, crescia à medida que o pé crescia, e diz que entre eles não foi achado durante 40 anos um doente sequer, mas ainda tinha motivos para murmurar. Só que esse dia eles foram longe demais. Esses dias eles ultrapassaram o limite. Lá em Números capítulo 21, versículo 5, eles dizem assim para Moisés: nós estamos cansados deste pão fastio e vil. Oh, irmãos, não pode falar isso, mas nunca. Você quer ler esse texto comigo? Vai lá, Números capítulo 21. Veja os versículos 5 e 6. Partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Porém o povo tornou impaciente no caminho, e falou o povo contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto? Pois não há pão e nem água, e nossa alma tem fastio deste pão vil. Você sabe o que significa a palavra fastio aqui? É nojento. Essa é a tradução no original. Nojento, repugnante. Nós temos repugnância deste pão que está caindo do céu. Aí eles usam uma outra palavra, vil, deste pão nojento e desprezível. Percebe, irmãos? Imagine o coração de Deus ouvindo essas palavras. Irmãos, nós temos que pensar em tudo isso, porque podemos não falar, mas nossa atitude pode demonstrar. A maneira como nós não temos amado sua palavra, a maneira como nós temos procurado ouvi-la, como eu tenho repetido aqui, em quase todas as palavras, intelectualmente, religiosamente, mas não recebê-la como vida, não levar a sério aquilo que o Senhor fala. Quando você estuda estas 7 cartas, você vai ver que é justamente isso, é um desprezo à palavra do Senhor, é um abandono à palavra do Senhor, aquele que é o primeiro fundamento, a doutrina dos apóstolos, aquela palavra viva, porque é dela que tudo vai se derivar, a comunhão, o partir do pão, as orações.
Como nós vamos orar sem a palavra de Deus, irmãos? Isso vai virar uma reza, um monólogo. O evangelho vai se tornar um meio de entretenimento espiritual. Nós vamos perder um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Ele vai ficar de fora. Você se lembra, irmãos, quando você lê a carta à igreja de Laodiceia? O Senhor diz para aquela igreja que ela era uma igreja pobre, miserável, cega, uma igreja que estava despida moralmente, espiritualmente, ela estava exposta. Você pensa que a parte mais triste da palavra de Deus para essa igreja são estas? Porém, eu acho que não. Para mim, não é quando o Senhor diz assim, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Para mim também essa não é a parte mais dura quando eu leio esta carta. Porque para mim essas são as consequências. A parte mais dura, mais dolorida, que tem que nos estremecer, está no versículo 20, embora todo mundo lê esse versículo de uma maneira errada. Eles veem nesse versículo somente a esperança. É claro que ele tem, mas essa parte é subsidiária. O ponto essencial não é esse. O Espírito Santo não quer que você olhe apenas que o Senhor está batendo, querendo entrar. O Espírito Santo quer te mostrar outra coisa. Eu sei que muitos tomam esse texto de maneira positiva, mas esse texto ele tem um caráter profundamente negativo dentro desse contexto. Eu vou te mostrar por quê. Veja, o Senhor não está falando da sua igreja? Está. Esta igreja não é a casa dele? É. E por que ele está de fora? Quando você chega na sua casa, você tem um costume de ficar batendo na porta, esperando a sua esposa abrir? Ou você tem liberdade? A chave não fica com você? Com quem fica a chave da sua casa? É com você. Você tem a chave. Você tem a autoridade de entrar. Porque a casa te pertence. Irmãos, agora aqui eu quero que você veja isso. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Ele está de fora. Porque ele está de fora e essa igreja esteve sozinha, vivendo para si mesma, ela perdeu sua visão espiritual. Por isso que ela necessita de colírio. Ela se tornou soberba, orgulhosa e arrogante. Por isso que o Senhor estava a ponto de vomitá-la de sua boca. Porque ela o colocou de fora. O lugar do Senhor não é fora, porque a casa é dele. Ele disse que entraria para dentro de nós e faria em nós morada, se nós amássemos a sua palavra. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E o Pai o amará, e viremos para ele e faremos dentro dele morada. Se nós somos a morada do Senhor, por que ele tem que bater para entrar? Ou tem dia que você fala, Senhor, hoje não dá. Não. Irmãos, ele tem que tomar o controle de tudo. Nada pode ficar nas nossas mãos. Nós temos que ser uma casa escancarada para o Senhor a todo tempo. Nós temos que ser um tabernáculo para o Senhor a todo tempo. Quando o Senhor disse para os pais de Sansão que ele não deveria beber vinho por toda a sua vida, isso era parte do seu nazireado. Nós sabemos que isso está lá em Números capítulo 6. E você sabe muito bem em Número 6 que o nazireu era um voto temporário, mas o de Sansão era um voto por toda a sua vida. Os sacerdotes, eles bebiam vinho, mas no dia que eles iam ministrar ao Senhor, eles não podiam beber vinho. Agora, Sansão, ele nunca poderia beber vinho. É como se ele estivesse constantemente na presença do Senhor, como nós. Por isso que o seu nazireado aponta para nós, porque nós somos um tabernáculo diante do Senhor a todo o tempo. Nada, o gozo deste mundo, os prazeres dessa terra não pode roubar o lugar do Senhor dentro de nós. Ele não pode ficar fora. Ele não pode estar dizendo para mim, para você, abre aí, deixa eu entrar. Irmãos, a que ponto a igreja chegou que o seu Senhor está fora querendo entrar? E não pode entrar, depende de mim e você para abrir. Irmãos, não existe estado pior do que esse. Espiritualmente falando, não existe nada pior do que isto. O Senhor fica de fora, pedindo para entrar, para ter comunhão conosco. Imagine, irmãos, aonde a igreja pode chegar. Não podemos ver um estado mais baixo do que este. É a questão do desprezo. Tem uns versículos aqui em Cantares, eu quero ler com vocês, porque eles formam a moldura aqui da carta à igreja de Laodiceia, especialmente dentro deste
do contexto deste versículo. Por favor, abra sua Bíblia aqui em Cantares, eu quero ler esses textos com vocês, a partir do versículo 2, quando ele diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Aí o que vem? Eis a voz do meu amado. Aí o que ele vai dizer para a sua amada? Abre-me, amada minha, pomba minha, amiga minha. Irmãos, olha as afeições do Senhor, olha o sentimento do Senhor, olha o coração do Senhor em cada uma dessas palavras, o que Ele vê, o que Ele pensa da sua igreja, o que Ele quer desta igreja. Aqui em Cantares 5, a partir do versículo 2, mas ela estava dormindo, esse era o seu estado, dormindo, mesmo que o seu coração velava, mas o seu estado era de sono. Entende, irmãos? Embora ela o amava, ela não o amava suficiente para deixar sua cama, ela amava muito a si mesma, ela pensou muito em si mesma, e a todo tempo ele pensou nela. Abre-me, amada minha, pomba minha, amiga minha, porque tudo isso que ele pensa dela. Agora observe, irmãos, ele diz: porque minha cabeça está cheia do orvalho, meus cabelos cheios das gotas da noite. Olha o que ela diz: despi-me da minha roupa, como me vestirei? O Senhor diz para a igreja de Laodiceia que ela precisava ser tomada das vestes de justiça. Essa igreja estava tão orgulhosa e vestida de tanta arrogância, de tanta soberba, de tanto orgulho. Ela precisava de vestes novas. Ele diz: lavei-me meus pés, como sujarei? Ah, irmãos, aqui está a descrição de uma igreja que pensa em si mesma. Ela colocou o Senhor de fora. O Senhor está lá fora. Aí ela diz: meu amado meteu a mão pela fenda da porta. Ah, irmãos, esse amado é tão insistente. Ele insiste, ele persiste. Mas a nossa sonolência, o nosso encanto pelos desejos do nosso coração nos afasta dele de maneira tão sutil e às vezes até inconsciente. Nós não estamos percebendo o quanto temos nos afastado dele. Aí ela diz: meu coração se comoveu dentro de mim, levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilaram mirra, meus dedos mirra que corria sobre a maçaneta do ferrolho. Irmãos, cada detalhe, não tenho tempo de compartilhar tudo isso, mas cada um desses pontos é um detalhe especial. Aí diz: porém meu amado se tinha ido, atrás do seu falar saiu minha alma. Pensa, irmãos, atrás da sua palavra, aquela palavra que ela ouviu já tinha ido, ela foi atrás do seu falar. Irmãos, eu creio que é isso que o Senhor está nos mostrando nesses dias, o como Ele tem insistido, persistido, há quantos anos Ele tem insistido e persistido comigo e com você, há quanto tempo Ele tem nos falado sua palavra, e como nós temos tratado esta palavra, como nós temos nos relacionado com esta palavra, qual tem sido o nosso comportamento, a nossa resposta a esta palavra. Mas ela diz: atrás do seu falar saiu minha alma, busquei-o e não o achei, chamei-o, não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondam pela cidade, bateram-me, feriram-me, tiraram-me do meu manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó donzela de Jerusalém, se achardes meu amado, que lhes faça saber que eu estou doente de amor. Irmãos, isso aqui é uma descrição da igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Laodiceia, com todas as suas dificuldades e pecados, ela é chamada de igreja. E ali você vê que o Senhor tem um testemunho, que é descrito pela palavra vencedores. Veja que esses textos constituem a moldura daquele quadro da igreja de Laodiceia. O Senhor está falando a nós, irmãos, de maneira tão clara nesses dias. Como nós podemos perder o Senhor de vista, perder sua palavra, perder sua voz. Como nós podemos nos perder na caminhada cristã e sermos tão espancados, machucados, feridos por ensinos de homens, homens que não nos amam, homens que somente nos veem como um negócio,
como sócios, como contribuintes, como membros de instituições que nos exploram, que nos ferem a alma. Mas o nosso amado não, irmãos. Nosso amado, ele não vem nos buscar com o único propósito de que nós tenhamos algo para dar para Ele. Porque, na verdade, irmãos, quando nós nos encontramos com Ele, nós vemos que nós não temos nada mesmo para dar para Ele. Ele é que tem tudo para dar para nós. Tudo para dar para nós. Até mesmo o Pai, quando nos perscruta, Ele não vem procurar alguma coisa boa em nós, Ele vem procurar o seu próprio Filho em nós. Irmãos, pense, o que significa desprezar o Senhor? O amado tinha ido, ela foi procurar a sua palavra, a sua voz, porque a sua voz, a sua palavra, aqui no Novo Testamento nós temos visto isso, é a mesma coisa, sua voz, sua palavra, este falar doce, este falar de vida, este falar de poder, este falar de graça, este falar de glória, este falar que é a expressão do próprio Deus, o brilho da própria glória de Deus. Este falar, esta palavra que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, é a vida da vida no nosso espírito. É a inspiração na nossa mente para que nós venhamos proclamar aquilo que chamamos de evangelho, da graça e da glória de Deus. Você vê que a igreja está numa outra esfera, numa outra realidade. E nós não podemos perder isso de vista, porque se nós perdermos, irmãos, nós perderemos o nosso amado. Nós viveremos sendo espancados, feridos, machucados. E aí você se lembra, lá em Éfeso, quando o Senhor diz, volta e pratica as primeiras obras, senão, virei, e aqui na Reina Valéria diz assim, imediatamente, urgentemente, veementemente, talvez seja o sentido mais correto da palavra aqui. Retirarei do seu lugar o candeeiro. Isto é a realidade daquilo que é a vida da igreja diante do Senhor. Nós podemos ficar como um tabernáculo, como aquele tabernáculo de Saul. Você se lembra? 40 anos Saul governou Israel. 40 anos o tabernáculo estava vazio. A arca não estava lá. A arca era o testemunho da presença e da glória de Deus na terra. E talvez aqui você consiga entender, mesmo que de maneira natural, o fracasso do reinado de Saul. Ele viveu sem o testemunho e sem a expressão da glória de Deus. Nós não podemos ser esse tabernáculo sem arca. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tem feito tanto, Ele tem dado tanto, Ele tem se derramado tanto em graça, em glória, em misericórdia, em amor nas nossas vidas. Ele veio nos habitar por meio da obra do seu Espírito Santo. Ele está aqui nos habitando. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que batalhar de uma vez por todas por esta fé. E aqui a palavra fé ela tem um conteúdo muito rico, muito profundo, um conteúdo glorioso. Por esta fé que de uma vez por todas foi dado aos santos. Então, queridos, irmãos e irmãs, quando você vê essa frase, retirarei do seu lugar o teu candeeiro, aí você tem que ler, por favor, rapidamente, irmãos. Já estou concluindo. Vem aqui comigo no livro de Êxodo. Versículo 17. Êxodo, capítulo 37, versículo 17. Diz assim, versículo 17: fez também um candeeiro de ouro puro. Está vendo aqui? Irmãos, me lembrei de algo muito interessante. Volte comigo para o capítulo 25 de Êxodo também. Segura essa página aí, no capítulo 37. Veja aqui o versículo 31 do capítulo 25. Tem um detalhe pequenininho, não pode passar despercebidamente. Diz assim: farás também um candeeiro de ouro. Está vendo aqui o artigo? Aqui,
nós temos um outro artigo definido. Fez também o candeeiro de ouro. Já começa por aí. Nós não temos tempo de expor todas as questões, todos os detalhes, que significa agora perder o candeeiro. Nós vimos algo já. Nós vimos que uma das questões da igreja perder o seu candeeiro, o candeeiro ser removido, é o desprezo à palavra. É o desprezo a estes fundamentos espirituais. A comunhão, partir do pão, as orações. Mas você sabe que aquela ordem está ali e foi colocada por Deus. E ela tem que ser estabelecida. Em sentido prático, é que a comunhão, o partir do pão e as orações deve derivar da palavra. Porque a palavra, ela é o fundamento de todas estas práticas da igreja. Podemos colocar aqui a palavra como o fundamento. A palavra, a doutrina está aqui. E a prática, nas palavras seguintes. A comunhão, o partir do pão e as orações são as práticas da realidade e da vida e do poder da palavra na igreja. Então, por isso que essa ordem não pode ser mudada. Então, nós já vimos que significa perder o candeeiro. Agora, se você ler, e eu quero deixar isso para vocês, porque nós não temos tempo agora de estudar sobre isso. Porque teríamos que estudar tudo isso aqui e depois voltar e entender as implicações disso em relação à vida, o poder, a obra, a glória, a realidade deste Logos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, então veja aqui esses dois artigos, porque o Senhor vai nos mostrar que perdeu o candeeiro, quando o candeeiro é tirado, esta realidade da igreja, a sua identidade também é corrompida. E hoje nós vemos isso. E de certa forma a realidade da igreja, sua identidade espiritual foi corrompida. Ela passou a ser denominada por muitas coisas, por muitas expressões que não revela a sua realidade interior, a sua vida diante de Deus. Porque quando você estuda o Novo Testamento, você sabe o que é a igreja e o que são as igrejas, no sentido singular e no sentido plural. Numa região, você encontra as igrejas da Ásia, porque a Ásia é uma região. Mas em Jerusalém você nunca vai encontrar as igrejas, porque Deus tinha esse testemunho, o seu candeeiro em cada localidade. Em cada cidade havia este candeeiro. Na Judéia, nós podemos ver as igrejas da Judéia, mas nunca a igreja na Judéia, porque a Judéia é uma região, haviam vários candeeiros. Então, quando o Senhor retira o seu candeeiro, uma das coisas que se perde também é a identidade, é a aparência visível da sua realidade espiritual. Irmãos, tudo isso está aqui. Foi o Espírito Santo que soprou. Aí depois você vê, esse candeeiro, ele era de ouro. Ouro fala da glória e do caráter de Deus. Deus está trabalhando em nós por meio do seu Espírito para que nós sejamos conformados ao seu caráter, à imagem do seu Filho. Quando nós não temos a realidade do candeeiro, esses fundamentos, essas verdades, esses princípios espirituais, eles não são enfatizados, não são ensinados. Aí um outro evangelho, um evangelho antropocêntrico, toma o lugar do verdadeiro evangelho. Está vendo, irmãos? Está vendo, irmãs? É isto. Mas não somente de ouro puro, deslavrado a martelo. Sabe o que é isso? O trabalho da cruz. Quando o candeeiro é retirado, a ênfase do trabalho da cruz, do caminho da cruz, é perdida no nosso meio. Você não vê ênfase sobre isto. Você não vê a verdade sobre este assunto. A cruz se torna algo estranho para nós. Se você vê um irmão passando por um problema, passando por uma luta, em qualquer esfera que for, já nasce um julgamento, deve ser pecado. Se você vê um irmão constantemente passando por certas circunstâncias difíceis, de lutas, às vezes humanamente você não tem como explicar. Você diz, é pecado não confessado. Sabe, irmãos, nós não conseguimos entender o bater desse martelo. Nós não conseguimos entender o que é esse trabalho da cruz. Nós podemos sofrer sim. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, claro que sofremos, mas quando nós sofremos por causa dos nossos pecados, aí Deus quer nos levar ao quê? Ao arrependimento.
Mas também podemos sofrer por causa do nosso ego. Uma pessoa que tem um ego duro, esse ego não converte, nós sabemos, ele tem que estar crucificado na cruz. Mas se você não quer manter ele crucificado na cruz, você vai pagar um grande preço, você vai sofrer. E quando o Senhor nos leva a sofrer por causa do nosso ego, sabe qual é o objetivo do Senhor? Nos quebrantar. Mas também podemos sofrer por causa de Cristo. E quando sofremos por causa de Cristo, sabe qual é o objetivo de Deus? É nos levar à maturidade. Então, irmãos, eu quero te falar algo, meu irmão e minha irmã. Sofrimento na vida do cristão não é uma coisa inexplicável, é algo explicável. Inclusive, quero te falar, somente na vida do cristão se explica o sofrimento. Porque o sofrimento na vida do cristão tem um efeito transformador. Não tem um efeito somente devastador. Tem um efeito transformador. Compreende isso? Ou podemos sofrer por causa dos nossos pecados, arrependimento. Ou podemos sofrer por causa do ego, quebrantamento. Ou podemos sofrer por causa de Cristo, maturidade, crescimento. Irmãos, quando você entende isso, acabou. Seja em que esfera for, seja como for. Quando aquele rapaz entrou numa escola dos Estados Unidos, no ano passado, e ele matou a filha de um irmão, a única filha de um casal. Aí os irmãos foram visitar aquele casal. Quando chegaram lá, eles estavam cantando, a irmã estava cantando na cozinha. Aí os irmãos foram ali consolar, ficaram tão constrangidos, sentaram, não entenderam o que estava acontecendo. Aí disse para o irmão, quando a irmã veio trazendo um lanche, com aquele semblante tão feliz. E os irmãos não suportaram e perguntaram, mas irmãos, não estamos entendendo. Vocês perderam a única filha de vocês. E vocês estão aqui com um semblante tão feliz. A irmã olhou para eles e disse, irmãos, o Senhor se coloca justamente no lugar onde Ele nos fere. Pensa, irmãos, pensa. Só o cristão consegue entender o sofrimento. Só o cristão sabe o propósito de todas as coisas. Se uma outra pessoa está em desespero, está trancafiada num quarto escuro com depressão, mas o cristão não, irmãos, porque ele não caminha a ermo. Sua vida tem um propósito. O trabalho da cruz é uma glória em nossa vida. Seja em que área for, o trabalho da cruz é necessário. A cruz se faz necessária em nossa vida. Mas quando o candeeiro é removido, irmãos, veja a confusão. Aí nós precisamos fazer tanta coisa, irmãos, para tentar ajudar o povo. Aí nós temos que fazer isso, fazer aquilo, faz aquilo lá, faz mais não sei o quê, manda dar 7 voltas em torno do local, faz tanta coisa, irmãos, para minimizar. Nós não entendemos o trabalho da cruz, não entendemos a obra da cruz, não entendemos o caminho da cruz, não compreendemos o que é a cruz como princípio eterno em Deus. Veja que tragédia se torna a realidade da igreja quando o candeeiro é removido. Irmãos e irmãs, eu sinto muito, mas eu tenho que parar. Mas eu encorajo vocês, continue lendo. Vocês vão ver aqui, irmãos, até o versículo 24, quando vai falar de 34 quilos, mas se você estudar essa frase aqui, você vai ver que as versões muito antigas chega a falar até 33,5 quilos. Então 34 é um número redondo, 33,5 quilos, porque tem a ver com a pessoa e obra do Senhor, tudo isso aqui. Então leia, estude, veja todas as implicações, irmãos, do que significa desprezar a palavra, perder a palavra. Só o Senhor para nos ajudar. Sou grato a Deus pela paciência de todos vocês. E a minha esperança é que essa palavra caminhe em vossas vidas. Que não seja só nesse momento, mas que ela prossiga durante todo o tempo, que o Senhor possa ter lucro, possa ter caminho em você, que Ele encontre em você um lugar onde esta palavra, como a boa semente, encontre a boa terra para que ela possa frutificar para a glória do Senhor. Amados irmãos, muito obrigado, que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos por todo esse tempo que temos passado aqui aos Teus pés. E ainda Te louvaremos pelas próximas palavras que serão ministradas. Obrigado, Senhor. Volta o nosso coração, a nossa mente para estas palavras aqui nesta carta à igreja de Éfeso. Para cada texto que foi lido aqui, Senhor. Volta o nosso coração. O Senhor me conhece, o Senhor conhece cada um de nós. O
O Senhor sabe da maneira como nós temos tratado a Tua palavra, a maneira como nós temos ouvido, a maneira como nós temos lido e a maneira como nós temos praticado. Senhor, derrama a Tua misericórdia em nossos corações nesta manhã. Senhor, toma as nossas misérias, Senhor, nos ajuda, Senhor. Ser longânimo conosco, retarda, Senhor, os Teus duros tratamentos, Pai. Porque nós precisamos muito de Ti, Tu sabes o quanto nós somos incapazes. Mas encha-nos do Teu Espírito nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a amar, a abraçar, a acolher dentro de nós esta palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ver as glórias desta palavra, Senhor. Toda a sua essência, toda a sua natureza, toda a sua vida, toda a sua realidade. Abençoe o Teu povo. Abençoa o Teu povo aqui nesta hora, Senhor. Cada um dos que estão aqui. Em nome do Teu eterno Filho Jesus. Amém.